Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Fundamentos da Matemática 3. E nos últimos módulos, né, nas últimas semanas, nós vimos sobre os sistemas lineares. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falando sobre sequências, né, para chegar aqui nas progressões. Inicialmente, quando a gente pensa numa sequência, a gente faz um processo de raciocínio que uma sequência ela sempre vai obedecer uma certa lógica. E isso faz um pouco de sentido para a gente, né? Quando você tem uma sequência de números, sempre vai existir ali uma regra por trás daquela sequência que vai determinar os próximos termos, né? Então, a gente pode pensar que uma sequência ela é uma função. Né? Uma função de quem? Uma função do conjunto dos números naturais sem o zero, que leva nos números reais. Por que eu considero os números naturais sem o zero? Porque quando eu falo de sequência, eu vou começar com o primeiro número natural, que é o 1, e isso vai até o infinito. Porque esses números que eu estou fazendo a associação dos naturais, se eu chamar, por exemplo, de n, né, ou qualquer número, vamos chamar aqui de i, conforme eu coloquei aqui, ele vai, através de uma aplicação, uma função f aqui, ele vai levar aquela posição, no caso, para n o i igual a 1, a gente tem a primeira posição daquela sequência, onde a gente vai determinar um número real, que eu chamo ele aqui, por exemplo, de A1. Uso essa simbologia para indicar que ele é um resultado, na verdade ele vai ser uma imagem da minha função, aonde o domínio são o conjunto dos números naturais, diferente de zero, até porque quando eu vou falar de posição, eu falo da primeira posição adiante, né? Eu não falo posição menos 1, por exemplo. Tá? Por isso que a gente considera inicialmente como uma aplicação dos números naturais aos números reais. Como que a gente vai olhar para essas sequências? A gente vai pensar apenas na imagem dela. Então, a gente vai considerar apenas a imagem como os elementos A1, A2, A3, A4 e até a gente chegar ali no AN. Vai depender do número de termos que essa sequência minha vai ter. Correto? Coloquei aqui dois exemplos. Quando a minha sequência ela é uma sequência finita e quando a sequência é uma sequência infinita. Então, ela vai ser finita quando ela tem começo e tem fim. Né? Então, aqui, por exemplo, uma sequência, a gente pode determinar os 7 primeiros múltiplos de 5. Então, eu vou fazer uma aplicação do conjunto dos naturais sem o zero. Então, vou considerar aqui para i igual a 1. Então, eu vou ter o primeiro múltiplo de 5, que no caso aqui, meu primeiro termo vai ser 5. Se eu considero o i igual a 2, então eu já vou ter o meu segundo termo dessa sequência, que vai ser o segundo múltiplo de 5, que vai ser 10. E assim sucessivamente. No caso aqui, se eu quero calcular apenas os 7 primeiros múltiplos, essa linha vai até o i valendo 7, e o meu sétimo termo vai ser o 35, né, que vai representar ali o sétimo múltiplo de 5. Uma sequência infinita já seria eu identificar uma lei de formação que leva este número natural, né, uma aplicação aqui, que eu vou ter uma lei de formação que vai levar esse número natural ao conjunto dos números reais. E isso, de certa forma, pode ser generalizado. Se eu consigo essa generalização, eu consigo, então, uma fórmula, uma lei de formação que vai levar qualquer número natural num número real desse tipo, a n, vamos dizer assim, e eu consigo aqui, então, identificar qualquer termo dessa minha sequência. Então, neste caso, a gente faz esse processo de generalização e se tornando essa sequência infinita, porque aí é permitido eu pegar qualquer número natural, que é um conjunto de números infinitos, e fazer essa aplicação dessa função e levar no número real, que também é infinito. Né? Você tem um conjunto infinito que leva no outro conjunto, que também são infinitas possibilidades. Então, uma sequência infinita, coloquei aqui para vocês, exemplos múltiplos positivos de 2.
Então, ela seria quase do mesmo jeito que a finita. A diferença é que no primeiro exemplo eu especifiquei que são os 7 primeiros múltiplos, enquanto aqui são todos os múltiplos positivos de 2. Então, para um número infinito de números naturais, a gente vai ter infinitos múltiplos de 2 lá dentro dos reais, depois que eu passei por aquela aplicação F. Por exemplo, essa letra B, ela vai dar uma lei de formação para essa sequência. Né? Enquanto eu estou pensando que os múltiplos de 2, eu tenho que pegar aquele número e multiplicar por 2, aquele número que eu vou pegar vai depender da posição que esse elemento vai estar naquela sequência. Entra nessa regrinha aqui do i igual a 1, igual a 2, igual a 3, que são números naturais que vão indicar aqui posições, tá? Se eu quiser chegar nessa lei de formação, eu posso dizer, então, que meu f de i, naqueles números naturais que eu vou pegar aqui positivos, né, diferentes de zero, ele vai levar numa função dos números reais. E a lei de formação pode ser expressa por 2 vezes i. Então, a gente tem aqui um exemplo, no caso de uma sequência infinita, uma lei de formação. Então, essa lei de formação vai definir qualquer elemento dessa sequência, desde que seja dada a posição que ele vai fazer, que ele vai exigir aqui para a gente, tá? Uma outra característica das minhas sequências é que quando duas sequências são iguais, os termos dessa sequência também são iguais. Então, eu coloquei aqui que uma sequência F vai ser igual a uma sequência G, lembrando que eu estou utilizando esse G e esse F, porque eu estou referenciando apenas a imagem, tá? Quando a gente for olhar a sequência, a gente vai olhar ali somente no conjunto imagem. Então, se um termo AI for igual ao termo BI, significa que essas sequências são iguais. Isso para qualquer i pertencente aos naturais sem o zero. Tá joia? Então, essa é a principal introdução do que é uma sequência, matematicamente falando, né? E como que eu calculo os termos dessa sequência, né? Existem 3 formas de eu fazer esse cálculo. Então, vamos aqui ao primeiro, que é dependente da fórmula de recorrência. Ou seja, toda vez que a gente tiver o enésimo termo de uma sequência e o enésimo termo menos 1, ou seja, eu estou querendo dizer que eu vou ter um termo, o enésimo, vamos dizer aqui a n, e o seu anterior, eu consigo estabelecer uma relação de uma posição para outra através de uma fórmula de recorrência. Então, por exemplo, uma sequência que ela tem o primeiro termo igual a 1, igual a 2. E o enésimo termo sempre vai ser o enésimo menos 1, para indicar que é o anterior, mais 3. Então, eu acabo tendo uma fórmula de recorrência aqui. Então, se eu quero escrever os elementos dessa minha sequência, eu vou escrever primeiro a minha posição A1, depois vem o A2, o A3, o A4, e assim sucessivamente até quantos termos eu quero para essa sequência. Neste caso aqui, eu quero que o n faça parte do conjunto apenas dos elementos naturais 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se o meu primeiro termo ele já é 2 dessa sequência, como é que eu vou achar o segundo? Utilizando a minha fórmula de recorrência. Então, aqui eu coloquei, ó, se eu quero que o n vale 2, eu vou achar que o A2, até fazer aqui de novo, ó, o A2 é igual ao A2 menos 1, que é o termo anterior a ele, mais 3. Nesse caso, a gente tem que é o A1 mais 3 por causa da fórmula de recorrência. Então, o primeiro termo já foi dado, que é 2, mais 3 vai dar 5. Então, eu já consigo determinar aqui o segundo número dessa minha sequência, a segunda posição. E a gente pode fazer isso para todo esse conjunto, daqui do meu domínio, né, que eu estou referenciando n. Aqui atrás eu referenciei ele como i. Cadê aqui? Aqui em cima. Olha lá, seja qualquer i pertencente aos naturais. E agora a gente só está mudando o i pela letra n, para indicar aqui também que faz parte do domínio, tá? Quando eu faço a substituição, então,
para n igual a 2, 3, 4, 5 e 6, eu formo aqui essa minha sequência, que vai ser, na verdade, o conjunto imagem, né? Se eu pensar lá em função, quer dizer que o 2 vai fazer uma aplicação f e leva no termo 5. 2 é um número natural que leva num número real igual a 5, assim como natural para 3 vai levar uma aplicação numa imagem 8. Então, as imagens, o conjunto imagem meu aqui, será a representação dessa sequência. Nesse caso, ficou 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Aqui a gente já pode até meio que introduzir um pouco, né, que essa fórmula de recorrência, ela vai conseguir determinar aqui de um termo com o seu anterior. Em outras palavras, o que ela quis dizer na forma de recorrência? Para você achar um termo, você pega o anterior a ele e soma 3. Então, foi isso que foi feito. Então, partindo do 2, o próximo vai ser o 2 mais 3, que dá 5, o 5 mais 3, que dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 3 dá 17, tá? Então, a primeira forma da gente calcular uma sequência é pela fórmula de recorrência. A segunda maneira que a gente tem de calcular os termos dessa sequência depende da posição. Assim como aqui atrás eu mostrei para vocês que na definição de sequência a gente associa uma aplicação de um número natural a um número real, quando eu vou fazer essa aplicação, nós também podemos imaginar que os números naturais indicam as posições. Né? O básico da sequência é eu pensar que a posição 1, posição 2, posição 3 seria o meu domínio dos naturais para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, se eu pensar só na posição, eu não preciso, por exemplo, ter uma relação entre um termo e seu anterior. Basta que eu tenha uma lei de formação que expresse todos os termos dessa sequência. Como a gente viu aqui embaixo, né, dos múltiplos de 2, eu consegui generalizar e entrar num processo de 2 vezes n, onde n seria a posição. Então, essa é a minha segunda forma de calcular. Então, se eu tenho aqui, para qualquer enésimo termo, vai ser 2 elevado a n, eu vou começar o enésimo termo, na verdade, com n igual a 1, para indicar que 1 é a primeira posição. Então, a gente vem e faz a substituição. Então, o meu A1, se eu quero n igual a 1, aonde tem n eu coloco 1, fica 2 elevado a 1, que dá 2. Ele já determina aqui o primeiro termo da minha sequência, que está na primeira posição. Quem está na segunda posição? O n vai ser igual a 2. Eu coloco n igual a 2, aonde tem n eu coloco 2. Nesse caso, tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, aqui, o que eu percebi já aqui? Que a minha base 2 vai, a cada posição, isso vai ser dobrado, porque vai aumentar um expoente, porque está aumentando uma posição. Então, nesse caso aqui, se a gente quisesse usar uma fórmula de recorrência, a gente representaria que o AN vai ser o AN menos 1 vezes 2. Isso daqui é uma outra forma de mostrar a n igual a 2 elevado a n. Só que eu preciso do primeiro termo, que seria 2, o próximo, no caso seria 2 aqui, o segundo termo seria o primeiro vezes 2. E o terceiro seria o segundo vezes 2. Então, a gente chega na mesma sequência, utilizado aqui pela posição dos meus números, do meu domínio, vamos dizer assim, tá? Mas poderia também, sem problema nenhum, utilizar isso como fórmula de recorrência, desde que desse um termo e o seu anterior, tá bom? E a terceira forma seria pelas propriedades dos números. Um exemplo mais prático eu coloquei. Você vai falar dos números primos. Quando a gente fala dos números primos, fica fácil, porque todos eles vão ter a mesma característica. São aqueles números que dividem por 1 e por ele mesmo. Então, neste caso aqui, se vai dividir por 1 e por ele mesmo, é uma característica específica daqueles números. Então, a gente consegue montar uma sequência. 2,
3, 5, 7, 11, e assim vai. Essa minha sequência acaba se tornando infinita, porque até hoje nós não temos uma lei de formação que a gente consegue determinar se o número é primo ou não, né? Na verdade, determinar o próximo número primo. Mas existem algumas técnicas que nos auxiliam para calcular essa sequência. A lei de formação dessa sequência mesmo não existe, tá? É um dos mistérios aqui da matemática. Então, os números primos, essa característica, também pode ser considerado uma sequência, e ela é determinada pela propriedade dos números, que é divisíveis por um e por ele mesmo. Outro exemplo, uma sequência onde cada termo, a partir do primeiro, representa a quantidade de divisores que aquela posição possui. Então, vamos pensar. Se eu estou falando aqui de posição, mas não é a posição daqui? Sim, mas aqui eu não tenho. Aliás, aqui eu tenho uma lei de formação. Nesse caso, a posição é uma característica que vai depender da posição. Eu não tenho uma lei de formação específica para esse caso. Porque para o n igual a 2, por exemplo, coloquei aqui o meu primeiro termo. Então, se o n vai valer 1, quais são os divisores de 1? 1. Então, o primeiro termo dessa sequência vai ser 1. Na posição 2, eu faço a pergunta: quais são os divisores do número 2? Porque eu estou falando da posição 2. N igual a 2. Então, eu vou ter divisores por 1 e por 2. No caso aqui, ele vai ser o número primo. O segundo termo da sequência vai ser o 2. Para n igual a 3, quais são os divisores positivos de 3? Divide por 1 e por ele mesmo, que é 3. Na verdade, aqui 2, né? 2. Para n igual a 4, 4 já não é o número primo, mas não é essa característica que eu estou estudando. Estou estudando quais os divisores positivos da posição 4. Então, divide por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, o número de elementos aqui vai ser 3. E eu posso continuar. Para n igual a 5, divide por 1 e por ele mesmo. 2 números. Para n igual a 6, já divide por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Então, o sexto termo dessa sequência vai ser o 4. Isso que eu estou calculando não veio por uma fórmula de recorrência, não veio somente pela posição dada por uma lei de formação, mas sim por uma propriedade dessas posições que eu tenho aqui, tá joia? E para a gente finalizar, uma sequência famosa que a gente tem é a sequência de Fibonacci. O matemático chegou nela através de uma análise da quantidade de casais de coelho, né? Então, o conhecido como Fibonacci. O que ele percebeu? Ele percebeu que cada mês que ele tinha a reprodução dos casais de coelho, ele percebeu que a partir do segundo termo, ou seja, o terceiro, seria a soma dos dois números que antecedem a ele. Então, aqui a gente tem essa sequência. Então, o terceiro é dado pela soma do primeiro com o segundo. O quarto termo é a soma dos dois anteriores a ele. Depois aqui eu tenho 5, e assim sucessivamente, né? A gente tem aqui, coloquei aqui para vocês. E essa sequência de Fibonacci, ela ficou famosa porque ele fez essa análise com um casal de coelhos, mas quando foi colocado isso ao longo da história matemática, foi percebido que, na verdade, esta sequência e as propriedades dessa sequência, como, por exemplo, quando a gente faz o quociente desses termos aqui da sequência, a gente vai tentar calcular uma lei de formação, tal, a gente encontra um número específico, que é o número φ, que vale aproximadamente 1,61. Então, em muitos casos na história da matemática, este número foi utilizado. Essa razão aqui foi utilizada, que é o que a gente chama de razão áurea, proporção áurea, número de ouro, número áureo, proporção dourada. Então, essa mesma sequência que gera o φ, que é um número irracional, tá? Pertence aos irracionais, porque isso aqui é uma dízima não periódica, e também era utilizado em outros lugares da história com outros nomes, tá? Eu coloquei aqui para vocês, cheguei a fazer um trabalho com os alunos da
do ensino fundamental, a gente fazer a análise da sequência de Fibonacci. Através disso, a gente verificar na natureza onde que existiam essa sequência de Fibonacci, né? Então, eu coloquei aqui uns comentários sobre o que a gente produziu, né? Nós fizemos lá, teve alunos que conseguiram identificar no Párteno, na Grécia, que obedecia essa proporção áurea. Em algumas obras do Leonardo da Vinci, como O Homem Vitruviano e Mona Lisa, Vitruviano fala das dimensões do corpo, né? Que a razão de uma medida para outra sempre vai chegando nesse modelo aqui do Phi, que chega perto da perfeição. O quadro de Mona Lisa, na natureza lá com a concha do Náutico, os pinheiros, ou seja, tem muitas coisas na natureza, no cotidiano, que foram utilizadas por base esse padrão aqui da proporção áurea. E ela foi dada através da sequência de Fibonacci, tá? O número φ, na verdade, a gente pode escrever ele como esse número irracional, como 1 mais raiz de 5 sobre 2. A gente chega nesse número aqui, número de ouro, como é chamado, tá? Vou colocar para vocês aqui o videozinho, depois vocês quiserem assistir novamente. Esse vídeo aqui, ele mostra mais ou menos na natureza aonde é encontrado esse número de ouro, tá? Então vou colocar aqui para vocês assistirem. 3 dias depois... Isso daí é chamado de retângulo de ouro.
como vocês puderam perceber aí no vídeo, né? A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência muito importante aqui, tanto para a história da matemática, quanto para essas descobertas que foram feitas ao longo do tempo para essas construções, né, vamos dizer assim, seja uma construção seja feita pelo homem, ou seja feita pela natureza, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!